Preparando essa palavra, sempre eu preparo uma palavra no dia da ceia, que tem a ver com aquele momento em que fala do sacrifício de Jesus, que fala do partir do pão, que fala do suco, do vinho, que fala do sangue. E aí eu estava pensando em algumas coisas e realmente me veio algo como que eu senti como um revelador, e eu já vou mostrar para você. Mas antes eu quero que você acompanhe a leitura bíblica. O pastor vai falar então do dia da Páscoa, quando foi instituída a Páscoa lá no Egito, quando foi imolado um cordeiro, e aí eles comeram daquele cordeiro, eles comeram um pão com pães asmos, daí eles comeram ervas amargas, daí saíram apressadamente, e vai contar toda essa história de novo. Não, queridos, eu quero falar algo que realmente tem algumas conotações a respeito disso, mas eu quero falar sobre como Jesus preparou todo esse enredo gospel para culminar com a minha e a tua salvação. Por quê? Porque se nós ficássemos presos só à história que aconteceu no Egito, lá houve um livramento da morte física. Mas a morte era uma figura, era uma tipificação do que ia acontecer, do livramento da morte espiritual, que terminou com a obra de Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vou me referir um pouco ao que aconteceu lá no Egito, por quê? Porque tem umas nuances, algumas particularidades da época que tem a ver com a nossa comunhão, de nós convivermos em família, e tem a ver também com um marco que o Senhor estabeleceu para que nós passemos para os nossos filhos. Eu vi um postzinho no Facebook da minha filha falando da Páscoa e ela se referindo ao filho dela na foto. Por quê? Temos um neto de 4 anos que tivemos o privilégio de passar esse final de semana ou nesse feriado lá com eles, e já sabe sobre a Páscoa, já sabe sobre o que aconteceu no Egito, já sabe qual a obra, como Jesus estabeleceu, ou como Jesus comeu a Páscoa. Então nós como adultos temos que ter isso inculcados em nós, para que nós possamos passar para essa geração. Enquanto isso, nós não podemos nos distrair. Como eu falei a semana passada, nós precisamos estar debaixo da glória de Deus. E aquelas pessoas que não eram consumidas no caminhar pelo deserto, eram aquelas que submetiam-se à glória de Deus. E quando Jesus estabelece esses momentos, é chamar eu e você para debaixo dessa presença gloriosa. Amém, amados? Então deixa eu ler para você o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 22, do 7 ao 20, que diz assim, você vai projetar aí, né? Chegou o dia da festa dos pães asmos. Diga comigo, chegou o dia. Chegou o dia. Eu acho que esse foi o entusiasmo com o qual Jesus se referiu a esse momento especial, ou o escritor dessa palavra aqui, Lucas, se referiu a esse momento, dizendo, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Diga comemorar a Páscoa. Veja que tem particularidades que falam sobre a comemoração da Páscoa. Porém, amados, deixa eu já trazer para você um pano de fundo a respeito do que era antigo e do que é agora. Antigamente comemorava-se a Páscoa nos moldes da libertação do povo do Egito. Até hoje nós temos os judeus que fazem isso. Mas aqui Jesus estabeleceu algo especial que eu quero que você preste atenção. Jesus enviou Pedro e João dizendo, ide prepararmos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então explicou Jesus, ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te,
onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Diga em favor, diga de nós. Então, o pastor Eunice fez a abertura do culto referindo-se à Páscoa. A Páscoa, no hebraico, chama-se Pessah, ou Pechá, que significa dizer passagem, ou o espírito da morte passou pelas casas onde estavam os hebreus e pulou essas casas e atingiam as casas onde não havia a cobertura do sangue nas vergas das portas. Porém, a Bíblia fala de uma celebração para lembrar o quê? Para lembrar mais do que a própria ressurreição momentaneamente, para lembrar do sacrifício. Sacrifício do quê? De algo que é imolado, de algo que é sacrificado. Vejam, na época do Egito, um cordeiro era sacrificado para que as famílias se alimentassem daquele cordeiro. Aqui Jesus está inquirindo dos discípulos, de mim e de você, que olhemos para ele como alguém que está se colocando na posição do cordeiro, que será ou seria ou iria ser sacrificado, para que nós passemos a nos alimentar dele. Amém, queridos? Amém. Então deixa eu continuar aqui. Então diz que chegou o grande dia. No versículo 8, você pode ir projetando na medida que eu falo, Dudu, até para a gente poder interagir. No versículo 8 ele diz: Jesus, pois, enviou a Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa. Ou seja, quem Jesus chamou? Dos quais Jesus era mais próximo? De Pedro, Tiago e João. Então ele chama aqui, segundo a palavra, Pedro e João e dá a eles uma incumbência, dizendo: vocês vão até uma determinada localidade, lá vocês vão ver um homem com um cântaro, seguir esse homem. Quando esse homem chegar numa casa, você vai dizer para eles: aqui é o lugar onde o Senhor requer que prepare-se a Páscoa para que nós possamos comer a Páscoa. Por que Jesus não escolheu o outro? Por que Jesus não mandou Judas? Você sabe por que não, né? Por que Jesus não mandou Tomé? Você também sabe, porque Tomé ia ser igual ao pastor Eunice, achávamos que a igreja ia ter pouca gente. Então, o Senhor mandou mais pessoas aqui para quebrar a nossa resistência. E no versículo 9, eles perguntaram: onde quer que preparemos a Páscoa? Vejam, queridos, na ideia deles, a Páscoa, ela seria preparada nos mesmos moldes judaicos, ou nos mesmos moldes do povo hebreu na época, antes de haver as separações das tribos, quando se estabeleceu a tribo de Judá. Então a visão era a mesma. Então, na visão deles, nós vamos procurar alguém, a Bíblia diz aqui, alguém com um cântaro, um homem com um cântaro. Ficou fácil para eles encontrar. Por que vocês acham que ficou fácil para eles encontrar um homem com um cântaro? Porque carregar cântaro de água era uma atribuição das mulheres, não era dos homens. Então, certamente, esse homem, ele fazia parte de uma tribo ou de uma facção de pessoas que poderia fazer isso.
ou dos essênios, para ser mais exato. Então, quando enxergaram aquele homem, eles logo seguiram. Diz a Bíblia aqui no versículo 13: indo, encontraram tudo como disseram e ali prepararam a Páscoa. Agora eu quero que você atente para esses detalhes que Jesus deixa descrito aqui, ó. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Hoje é um dia de mesa. Hoje é um dia de ceia. Eu quero chamar bem a tua atenção para isso, porque ninguém prepara um banquete, ninguém prepara uma ceia e convida qualquer pessoa, ou pessoas que não sejam do seu relacionamento, ou pessoas com as quais ele possa confiar. Ninguém traz um ilustre desconhecido que pode até correr risco para sentar-se à mesa. Então Jesus prepara uma mesa para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Sinta-se convidado para estar à mesa. Eu quero que você mexa com quem está ao seu lado. Diga: sinta-se convidado para estar à mesa hoje. A pior coisa que existe, queridos, é nós estarmos num lugar e não nos sentimos bem. Por isso eu faço questão de apresentar as pessoas que estão nos visitando, mas faço questão também de dizer glória a Deus pela sua vida, que tem vindo todos os cultos nesse lugar, ou todos os domingos nesse lugar. Glória a Deus pela sua vida, porque a pior coisa que existe é alguém se sentir discriminado. A pior coisa que existe é você chegar num lugar e as pessoas te ignorarem, ou alguém virar a cara para você. Então, por isso faço questão de dizer, ainda que você pisou, tenha pisado pela primeira vez nesse lugar, ou tenha vindo poucas vezes nesse lugar, seja bem-vindo. Você está na casa do Senhor, você está na casa do Papai. Sinta-se à mesa. Sabe, quando eu lembro muito bem, vem a minha memória, a minha mãe, ela reunia os filhos lá, em noras e agregados e netos e tudo em volta da sua mesa. Ela não sentava-se à mesa, ela pegava um pratinho, alguma coisa, e ficava procurando se estava faltando alguma coisa para alguém. Então eu penso que, ainda que Jesus tenha sentado-se à mesa, os olhos dele estavam fitos em todos os seus discípulos, assim como o Senhor está olhando para nós, enxergando a minha e a tua necessidade, dizendo: eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te abençoar. Então, quando nós lembramos, como disse a pastora Elinice, de ressurreição, existem situações, até motivações lá no fundo da nossa alma, com as quais nós não queremos lidar, porque elas são muito terrores, são muito horríveis para se trazer para fora. Então nós vamos tentando camuflá-las, mas não, queridos, o Senhor quer que seja trazido para fora, para Ele poder tratar, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele deseja nos abençoar. Quantos queridos que o Senhor quer te abençoar nessa noite? Então ele disse: chegado-se a hora, pôs-se à mesa, ele com os apóstolos, e disse-lhes: isso aqui é por demais. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Então, eu quero desafiar você, o teu coração. Quantas Páscoas você já passou? Quantos anos você já comemorou? Quem sabe essa noite seja uma noite assim como o Senhor falou para esses discípulos: tenho ansiado por comer convosco essa Páscoa. Ou seja, essa Páscoa hoje, ela tem um simbolismo, ou é algo extremamente significativo. E o meu desejo, que esse momento de comunhão seja um momento muito significativo para a sua vida. Que você saia daqui tocado pelo Senhor, constrangido pelo Senhor. Na continuação ele diz: pois vos digo que nunca mais comereis até que se cumpra no reino de Deus. Sabe por quê, queridos? Eu sempre me inquietava com esse trecho da palavra de Deus. Como nunca mais vamos comer? Dessa não, dessa especial não.
Essa é só quando o Senhor regressar. E diz a palavra que no reino dos céus Ele vai preparar a mesa para os seus e vai servi-los. Quantos querem ser servidos pelo Senhor da eternidade? Vai servi-los. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Veja, vamos pontuar algumas coisas. Jesus, durante 3 anos e meio, andou com os discípulos. Durante esses 3 anos e meio, por 2 vezes, por 2 anos, ele comeu a Páscoa normalmente com os discípulos. Então, quando ele desafiou Pedro e João aqui para irem a um determinado lugar e preparar a Páscoa, para eles era tudo nos moldes dos quais Jesus já havia feito nos 2 anos que passaram junto com eles. Mas a Páscoa que Jesus queria comer é algo que eles iam experimentar só naquela ocasião. Então, a Bíblia diz que ele toma um cálice, pega esse cálice e diz assim: e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Quantas vezes, em outras ocasiões, antes de você se converter, antes de você receber Jesus definitivamente no teu coração, você ouviu em outros lugares várias vezes essas citações, e essas citações se tornaram como liturgia aos seus ouvidos. Mas veja, quando Jesus disse, tomando o cálice, ele deu graças, eu compreendo que esse cálice passou pelas mãos de todos os apóstolos e eles foram tomando desse cálice que representa a própria vida de Jesus sendo disponibilizado a partir daquele momento. E eu creio que hoje, antes de nós tomarmos o cálice da ceia, que na sequência vocês verão que ele vai falar sobre o cálice da ceia, todos nós estamos tomando do cálice do Senhor. Amém, queridos? Escuta o que ele diz aqui. Ele diz: tomando o cálice, havendo dado graça, recebei e reparti entre vós. Esse repartir, esse receber, aponta para um lugar de compartilhar, aponta para um lugar de comunhão, para um momento de unidade. Onde nós devemos encontrar isso, amados? Nas famílias. Onde eu devo encontrar a figura da unidade entre o esposo e a esposa, o cônjuge, entre pais e filhos e pais. Essa unidade começa dentro da casa ela vem para o templo. Por quê? Porque se nós não temos esse nível de harmonia, esse nível de relacionamento, e viemos para a casa do Senhor para prestar a Ele um culto, nós viemos de forma fragmentada, dilacerada. Então o que o Senhor deseja é que nós olhemos para esse lugar e entendamos que na medida que nós vamos tomando do cálice que Ele distribuiu entre os discípulos, para que os discípulos estejam tomando, esse cálice é o cálice da vida, e esse cálice começa dentro das casas. E eu quero ler agora o trecho aqui, ele vai liberar lá para nós, do Antigo Testamento, de Êxodo, na instituição da Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo, versículo de 1 a 4, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, havia uma visão, em primeiro lugar, queridos, de estabelecer esse rito como o primeiro rito do ano, ou o mês mais importante do ano é esse estabelecido pelo Senhor. Segunda coisa,
o Senhor determinou que toda a família se alimentasse do cordeiro. Em outras palavras, o que o Senhor requer de nós nesses dias? Que a presença de Jesus esteja na nossa mesa, a presença de Jesus esteja em cada cômodo das nossas casas, a presença de Jesus esteja na nossa comunhão, nosso relacionamento, a partir das nossas casas, assim como aconteceu lá no Egito. Para quê? Para que o anjo da morte, como foi visto domingo passado, em 1 Pedro 5, 8, onde diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor buscando alguém para tragar. Agora, quando eu estou cheio da vida do Senhor, cheio da presença, eu me alimento do cordeiro. Diga, eu me alimento do cordeiro. Por que, queridos? O cordeiro foi imolado aqui com uma representação, para que eu e você nos preparássemos para esse dia, onde hoje nós somos desafiados a nos alimentar de Jesus. Quantos se alimentam de Jesus? Deixa eu ler um outro trecho aqui também, de Êxodo 12, de 24 a 28, que diz assim: Guardai, pois, esse estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como dito, observai esse rito. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. Até hoje fazem. Até hoje é inculcado na vida dos filhos a respeito dessa obra que o Senhor determinou lá no Egito. Agora, preste atenção aqui no versículo 18. Pois vos digo que agora em diante não bebereis mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Porque na época se passava o sangue daquele cordeiro que eles iriam se alimentar na sequência? Porque se passava nas vergas das portas. Todos nós sabemos, em via de regra, porque o sangue representa o livramento do espírito morto. Quando eu e você nos entregamos a Jesus e nos vemos pela fé banhados pelo sangue do cordeiro, nós nos tornamos como uma porta de acesso onde o inimigo não pode entrar, porque o sangue do cordeiro está sobre nós. Amém, queridos? Porém, escute para esse detalhe. Alguns historiadores bíblicos e alguns teólogos afirmam que o povo hebreu na época, eles moravam como escravos no Egito. Ora, como escravos, eles estavam nas casas dos egípcios. Em outras palavras, sobre a entrada das portas havia uma consagração para entidades do Egito, para os deuses do Egito. Então aquele sangue, ele também tinha como finalidade trazer um nível de libertação para eles, para que tudo aquilo no qual eles estavam de certa forma presos, aos quais eles eram reféns, eles recebessem libertação. Em outras palavras, quando nós viemos para Jesus, quem não nasceu em berço evangélico, ou quem sabe nasceu em berço evangélico e se descaminhou, eu quero lhes dizer que nós tínhamos sobre as vergas, as portas da nossa vida, um acesso a outras divindades, um acesso a outros deuses, a saber, nós lá de casa, da minha família paterna, nós tínhamos acesso a muitos deuses, e inclusive acessávamos até o espiritismo, para vocês terem uma ideia. Agora Jesus entra na minha vida, Jesus derrama do seu sangue, o sangue do cordeiro vem sobre a minha casa, sobre o meu coração.
Então, a minha vida que se torna, era um acesso para as entidades, que era um acesso para outros deuses, se tornou como um acesso só para a pessoa do Senhor Jesus, amém? Por isso, nós vemos em Apocalipse 3:20, o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei, serei com ele e ele comigo. O que o Senhor está dizendo com isso? Que na medida que ele entra na minha e na tua vida, ele se disponibiliza para nós nos alimentarmos dele e sermos fortalecidos nele. Vamos ter se alimentado de Jesus. Compreendendo isso, queridos? Então, existe uma porta. Essa porta, ela fala de, deixa eu ver onde está aqui, ela fala de acesso. Quando ela fala de acesso e nós recebemos aquele que venceu a morte, ele vem para aniquilar toda a prisão na qual nós nos achávamos detidos. Ele vem para deixar, para anular, sobretudo aquilo nos quais nós nos encontrávamos presos. Então deixa eu dizer para você, você tem alguma coisa que ainda vem na sua mente, sobre coisas que, quem sabe, você praticou no passado, você se envolveu no passado. A partir do momento que você crê que o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, que houve uma morte, um sacrifício em teu favor e uma ressurreição, e hoje você se alimenta dele, creia, queridos, a porta da prisão se abriu para você e você está livre. Amém. Você não precisa mais ficar preso a isso. Você não precisa mais ficar preso às acusações. Você não precisa ficar mais preso aos recados do inimigo. Sabe como quando o pastor Eunice comentou aqui, tem situações que se tornam como decretos de morte sobre as nossas vidas. Tem pessoas que dizem: você não pode mais, você não consegue mais, você não vai sair dessa situação que você se encontra. Ou outros dizem: não há cura para você. Mas quando nós entendemos que a nossa vida está debaixo da poderosa mão do Senhor, o Deus do impossível pode agir além do que nós pensamos ou cremos. Há uma palavra de Deus ao meu respeito, a teu respeito, de livramento. Deixa eu caminhar aqui para nós encerrarmos, porque nós temos um tempo de comunhão, um tempo de ceia. Diz a palavra: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: esse é o meu corpo oferecido por vós. Esse é outro momento em que, quando eu estava lendo essa palavra, me chamou a atenção algo especial. Se imagine os discípulos que estavam ali para comer a Páscoa, e que a Páscoa, ela tinha os seus elementos, a saber, a carne do cordeiro, a saber, as ervas amargas e a saber, os pães asmos, ou pão sem fermento. Então Jesus pega desse pão sem fermento, que significa uma vida sem pecado, ele parte esse pão, e ali os discípulos se preparam para receber desse pão, como receberam nas demais Páscoas que passaram junto com Jesus. E nesse momento, Jesus sai com essa indagação, dizendo, partiu e deu graças e disse: esse é o meu corpo oferecido por vós. Eu imagino que naquele momento houve um espanto dos discípulos, porque eles não estavam preparados para ouvir isso. Jesus, referindo-se a Ele mesmo, sendo partido para Ele se alimentar. Como assim? Nós vamos nos alimentar da carne do cordeiro, nós vamos nos alimentar do pão sem fermento. Agora Ele está dizendo que esse pão representa a vida dele partindo. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui no versículo 15, eles não tinham compreendido, quando ele disse, eles tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, ou seja, antes do meu sacrifício, porque Jesus seria sacrificado em favor dos discípulos naquele momento. Então essa era uma Páscoa
toda especial. Era a Páscoa que, a partir desse momento, se estabelece uma nova visão. A partir desse momento se estabelece a ceia do Senhor. Diga: a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é para nós entendermos que chegar na mesa, nós não devemos chegar de qualquer jeito. Agora já não é vir correndo lá de fora, do jeito que estava fazendo, como estava se lidando lá fora. Existe todo um caminhar de santidade, existe um preparo das nossas vidas em consagração ao Senhor, um relacionamento, uma comunhão com o Senhor. Existe a necessidade de uma conexão com os céus. Por quê, queridos? Quem é convidado de uma forma espiritual para estar numa mesa espiritual precisa estar no Espírito, em conexão com o Pai. Quantos estão entendendo isso? Então o Senhor está dizendo aqui: ei, tem algo mais precioso do que a visão que vocês receberam a respeito dos ritos antigos. Hoje se estabelece um novo tempo. E continuando, ele diz ainda: semelhantemente, depois de cear, veja, ele tinha se alimentado. Jesus tinha ceado. Jesus comeu a Páscoa ali com eles. Ele mandou fazer os preparativos. Ele não deixou de comer a Páscoa. Você não deve deixar de comer a Páscoa. Porém, na sequência, ele diz: ei, agora preste atenção, esse pão é quebrado, é partido entre vós, representa o meu corpo, que é dado por vós. E na sequência diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia. Ou seja, Jesus estabelece uma nova aliança. Quando Deus falou da Páscoa a respeito do livramento dos hebreus do Egito que caminhariam pelo deserto, a saber, 3 dias para estar com o Senhor, mas em razão da resistência e do pecado deles, eles ficaram 40 anos no deserto. O Senhor estabeleceu uma aliança com eles, uma aliança de guardá-los, de cuidá-los, de livrá-los. Agora Jesus dizendo: ei, agora tudo aquilo que foi realizado lá se completa nesse dia. Eu faço uma nova aliança com o Pai. E essa aliança custou a sua vida, o seu sacrifício. Por quê? Nós aqui, em tudo que ministramos, sempre enfatizamos que, queridos, a centralidade da Bíblia chama-se Jesus Cristo. Tudo converge para a pessoa de Jesus, porque Ele é quem se entregou em nosso favor. Nós estávamos irremediavelmente fadados à morte eterna. Nós estávamos condenados ao deserto, a padecermos eternamente no deserto. Porém, Ele, como o Cordeiro Pascal, como quem entendeu que seria a única forma de nos resgatar, Ele se entregou em nosso favor. Quando eu e você vamos tomar a ceia, o Senhor diz que é para fazer isso de que forma? Em memória dele, para lembrar esse dia que Ele instituiu a ceia, ou seja, o último momento em que Ele comeu a Páscoa com os discípulos, e aí Ele se entregou por mim e por você. Aleluia. Eu quero chamar a sua atenção no sentido de que você se permita ser constrangido pelo Espírito Santo. Se o Senhor se entregou por mim e por você, Ele quer que nós nos alimentemos dele. Ele quer que nós nos conduzamos, quer que nós vivamos pela graça, pela presença dele. Veja, queridos, quem sabe você se acha um tanto quanto distanciado do Senhor. Quem sabe você veio para esse lugar até para
encontrar um renovo no seu coração. Quem sabe você veio aqui nessa noite dizendo: eu vou lá novamente para ver se acontece essa conexão entre eu e Jesus. Ei, é tudo que o Senhor quer. Amém. É tudo que Ele deseja. Que você compreenda que o que Ele deixou descrito aqui é para eu e você nos alimentarmos dele. Que na medida que nós viemos para cá, se torne resultado da minha e a tua conexão com Ele todos os dias. Eu não estou dizendo para você agora abandonar o teu trabalho e ficar de joelho o tempo todo, ou o tempo todo você andar até mesmo no teu trabalho com a Bíblia nas tuas mãos. Eu estou dizendo, queridos, que você deve passar o máximo de tempo possível se alimentando do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque haverá um tempo em que esse livro, ele não será mais acessível a nós, e aí o que vai restar é o que no livro se encontra dentro de nós. O que vai restar é o que do Cordeiro se encontra dentro de nós. Eu fui orar numa casa, e aí a pessoa falou assim, diz: pastor, se você quiser, eu tenho uma Bíblia, uma casa onde eles iam morar, uma nova casa, eu tenho uma Bíblia em casa, eu posso levar. Eu falei: eu tenho Bíblia, eu tenho inclusive no carro, mas eu tenho uma Bíblia aqui dentro também, tem bastante conteúdo aqui dentro. Daí até brinquei, e se faltar alguma referência, eu peço ao pastor Google, ele sempre me ajuda. Mas, amados, chegará o tempo que nem o pastor Google vai estar à disposição mais. Vai chegar o tempo onde a internet não vai estar mais à disposição. Chegará o tempo onde as provações virão, e aí os sonhos que teriam que ser ressuscitados ficarão para trás. Então eu quero que você saia daqui com essa convicção de que Jesus te ama. Diga: Jesus me ama. Te ama tanto que te trouxe nesse domingo de Páscoa para você sentar-se à mesa, para você poder desfrutar desse tempo onde o Senhor está dizendo: ei, como disse João Batista naqueles dias, que eu diminua e ele cresça. Imagine nós diminuindo na nossa sabedoria, nos nossos desejos humanos, nos nossos sonhos, e Jesus crescendo em nós. O que nós teremos de vantagem? Que os nossos sonhos se tornarão grandes, que nós cresceremos muito mais em todos os aspectos, porque Ele é a esperança da glória. Ele faz muito mais do que nós pensamos, ou cremos, ou esperamos. Amém, queridos? Nessa noite, eu quero fazer uma oração para que você não se sinta discriminado, você não se sinta fora da mesa. Veja bem, de repente você pode pensar assim: mas tudo que ele falou ainda não me convenceu para eu me sentir como família aqui no meio desse povo, porque afinal de contas é a primeira vez que eu pisei aqui, ou a segunda, ou terceira, ou quarta vez. Quantas vezes pisei aqui, mas ainda não me sinto confortável, ainda não me sinto aliançado. Sabe, amados, quando Jesus vier buscar a igreja, Ele vai levar todos aqueles que se sentem confortáveis à sua mesa. Então eu quero fazer uma oração, te desafiando a entregar-se nas mãos dele, a entregar os teus sonhos, a entregar os teus desejos, a entregar os teus medos, a compreender que o que nós estamos hoje celebrando é mais do que algo da tradição. O que nós estamos revivendo hoje é a necessidade, o desejo que o Senhor quer criar dentro de nós, no meu e no teu coração, no sentido de nós nos vencermos a nós mesmos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor os meus sonhos não se realizam, sem o Senhor não há cura no meu coração, as minhas emoções vão água abaixo sem o Senhor. Sem o Senhor
eu não tenho força. Sabe, queridos, como aquele que ganha um presente num dia, se alegra, faz festa, mas daqui a pouco aquele presente vai perdendo o brilho, vai perdendo o valor. Por quê? Porque ele enxerga outros presentes maiores ali fora. Quando nós encontramos a pessoa de Jesus em nós, nenhum dos presentes se torna maior do que a vida dele em nós. Então, eu estou reforçando tudo isso para dizer para cada um de nós, ainda que quem sabe você já faça parte dessa casa de longa data, mas tem algumas coisas que ainda impede você de sentir-se parte integrante do reino dos céus. Hoje nessa oração eu quero convidar você a se desvencilhar disso e dizer: Jesus, eu passo por um caminho de arrependimento das coisas que eu me achava presas, sabe, queridos? Porque tem algumas pessoas que sentem-se confortáveis, presos em alguns lugares, sabe, aquela pessoa masoquista que se sente bem porque está presa, ela tem um argumento para dizer: mas eu não vou para Jesus porque eu ainda me acho preso nisso, naquilo, não sei qual é a situação, e nem quero citar aqui para que ninguém se sinta atingido. Mas eu quero desafiar você a dizer: Senhor, é tão especial ouvir a Tua palavra, é tão especial ouvir a respeito do Senhor, é tão necessário a minha vida ser conduzido pelo Senhor. Eu preciso pisar em lugares firmes, eu preciso andar na vereda da justiça, eu preciso andar nos lugares onde a Tua luz se projeta, porque quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há necessidade, amados, deixa eu abrir um parênteses aqui bem rápido. Eu comentei um dia desses que o grupo da igreja, todos são bem-vindos, mas o que a gente quer citar ali é algumas coisas pontuais. Eu glorifico a Deus porque tem se colocado poucos videozinhos ou poucas coisinhas, tem se deixado mais para isso. Mas hoje eu me deparei com uma publicação desejando Páscoa com um orelhudo lá e ovos em volta. Aí eu não aguentei, eu tive que tirar. Por quê? Porque não pode roubar a presença do meu Senhor, não pode roubar o sacrifício de Jesus. Nenhum presente, por mais bonito, vai alegrar o coraçãozinho do meu filho. Então eu vou dar um ovo para ele, eu vou dar um coelho para ele, eu vou tirar a pessoa de Jesus. Não estou dizendo que se você recebeu e comeu, você está em pecado. Está em pecado se Jesus não é o teu Senhor. Se nessa época é para comemorar coelho, ou comemorar ovos, ou chocolates, essa é a época para lembrar do sacrifício de Jesus, para que nós nos alimentemos dele. Amém, queridos? Quero que você fique em pé agora, vamos fazer essa oração. Quero convidar você a apresentar diante do Senhor tudo aquilo que tem se levantado como impedimento para Ele conduzir a sua vida, tudo aquilo que tem se apresentado como impedimento para você se sentir confortável à mesa com Ele. E na medida que eu fizer essa oração, eu quero desafiar você, queridos, a dar um passo de fé, a dizer: Senhor, eu me entrego completamente nas Tuas mãos. Quando um filho vai para a mesa, quando ele é novinho, ele bagunça um pouco a mesa, mas à medida que ele vai crescendo e ele deixa o pai ensiná-lo, então ele vai se comportando da forma correta. Porém, se ele não se deixa ser ensinado, ele sempre vai ser um desrespeitoso à mesa. E nós temos que ser essas crianças que o Senhor, como papai, deseja dizer:
vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Que o meu e o teu coração, querido, seja como de uma criança, porque a Bíblia diz que nós não nos tornarmos como uma criança, nós não podemos ser discípulos do Senhor. Então eu vou à mesa com essa alegria, com esse desejo. Amém? Quantos entenderam? Feche os seus olhos então. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nesse momento especial, onde segundo a tua palavra o Senhor estabeleceu a ceia, o teu sacrifício naquela cruz em meu favor, e eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, para que a partir de então eu passasse a me alimentar da tua palavra e do Senhor. Senhor Jesus, eu reconheço que sou uma pessoa pecadora, por isso muitas dificuldades eu tenho enfrentado, mas essa noite eu me entrego completamente nas tuas mãos e desejo participar da mesa do Senhor, tomar do cálice que representa o teu sangue, a tua vida derramado em favor de mim. Também desejo comer do pão que representa o teu corpo que foi partido em meu favor. Senhor Jesus, muito obrigado por me receber assim como eu sou, por perdoar os meus pecados e por desejar uma transformação completa na minha vida, me tornando filho e filha do Deus Altíssimo. Obrigado, Jesus, por esse momento. Quero te louvar, Pai, por esse momento tão especial, onde como igreja nós podemos abrir os nossos lábios e, como diz a tua palavra, estender a destra da comunhão e permitir que os que estão ao nosso entorno, Senhor, poder acessar pela fé os portais eternos. Obrigado pela tua obra, pelo teu sacrifício na cruz, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos clamar que cada um dos que estão aqui pela primeira vez e fizeram essa oração com sinceridade, possam sentir-se convidados à mesa, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, é que todos se acheguem à mesa do Senhor, porque nós entendemos que se rejeitarmos as coisas que vivemos no âmbito natural, nós estaremos rejeitando aquilo que o Senhor tem preparado para a eternidade para nós. Por isso, Senhor, nós queremos clamar que corações sejam liberados, corações sejam abertos. Eu clamo, meu Deus, para que cada um desses elementos que representam o teu corpo, como o Senhor mesmo diz ali quando partiu o pão, esses elementos que representam o teu sangue, quando o Senhor diz: tomai dele todos vós. Eu quero te louvar, meu Deus, porque tudo isso nós fazemos em memória ao teu sacrifício, mas também para lembrar que o Senhor ressurgiu dos mortos e nos deu vida. E hoje nós podemos nos alegrar pela grande obra que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Queremos também te louvar, papai, porque podemos nos reunir em comunhão e unidade, Senhor. Podemos ver as portas das prisões abertas das nossas vidas e ter um tempo, Pai, de nos chegarmos e comer o pão cotidiano, o pão de cada dia. A minha oração, meu Deus, é para que verdadeiramente
todos que se encontram nesse lugar sejam constrangidos pelo Teu Santo Espírito, que o céu se abra sobre a vida de cada um desses amados, Senhor, Pai, que sejam tocados de dentro para fora e haja uma transformação no sobrenatural para o louvor e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que entendeu que a tua vida é do Senhor, que aquelas entidades que estavam às portas da casa dos hebreus ali no Egito não tem mais poder, e que você não serve a outras entidades, você não serve a outros deuses, que você tem o Espírito Santo de Deus em você e que você é do Senhor Jesus. Se você entendeu que assim é com você, você pode sair do seu lugar e vir pegar o pão e pegar o cálice, e nós vamos tomar juntos. Vamos orar mais uma vez, tomar juntos como famílias. Posso crer. O Senhor determinou que se reunisse em família. Se o cordeiro fosse grande demais para uma família só, ele dá aos outros. Então ninguém ficou de fora. Aqui junto com o Ademar, mais alguém ali próximo dele. O Ademar e Ademar. Glória a Deus. Todos em família. Amém, queridos? Então agora nós vamos, depois quero convidar você aí como família a celebrarem, a se abraçarem, a regozijarem, porque o Senhor nos deu o livramento da morte eterna. Então você pode comer do pão
tomar do cálice agora. Amém, Deus?